Olá pessoal, estamos aqui para mais uma semana de correção das nossas atividades. Espero que vocês estejam bem e animados. Vamos lá! Bom pessoal, antes de iniciar nossas atividades, vamos lembrar um pouquinho sobre a lei de Proust, também conhecida como lei das proporções constantes ou lei das proporções definidas. Essa lei foi inserida pelo químico francês Joseph Louis Proust, nascido em 1754 e falecido em 1826, que realizou experimentos com substâncias puras e concluiu que, independentemente do processo usado para obtê-las, a composição em massa dessas substâncias era constante. Então, nós temos por definição: as massas dos reagentes e produtos participantes de uma reação mantêm uma proporção constante. Bom, pessoal, agora que nós relembramos aí essa definição básica da lei de Proust, vamos para as nossas atividades. Sabe-se que 28 gramas de nitrogênio reage completamente com 6 gramas de hidrogênio, formando amônia. Qual será a massa em gramas de amônia formada quando 140 gramas de nitrogênio reagir com hidrogênio suficiente para completar a reação? Então vamos lá, pessoal, vamos lembrar, da definição aí de Lavoisier, que diz que a massa dos reagentes deve ser igual à massa dos produtos. Então nós temos aqui a nossa equação química: nitrogênio tendo a massa de 28 gramas, reagindo com hidrogênio com massa de 6 gramas, gerando o nosso produto, que é a amônia, que tem 34 gramas. Repare, pessoal, a massa presente nos reagentes é a mesma quantidade de massa presente no produto, ok? 28 mais 6 é igual a 34 gramas. Então, seguindo aqui, vamos lembrar da lei de Proust, que diz que a proporção das massas dos reagentes e dos produtos deve ser mantida constante. Então, vamos lá. Nitrogênio, aí com a massa de 140 gramas. O hidrogênio, o exercício não nos deu esse dado e o exercício quer saber, de fato, a massa de amônia. Então, vamos lá, pessoal. Nós notamos que a massa do nitrogênio passou de 28 gramas para 140 gramas, isto é, aumentou 5 vezes. Por isso, as outras massas também terão que aumentar 5 vezes. Então, nós teremos aí, para 140 gramas do nitrogênio, nós teremos 30 gramas de hidrogênio, porque o valor inicial era 6 gramas. Nós aumentamos 5 vezes esse valor, portanto, nós teremos 30 gramas de hidrogênio. E teremos que aumentar também 5 vezes o valor da amônia, que a princípio era 34 gramas. Então, portanto, agora, utilizando essa nova massa de nitrogênio, reagindo com a nova massa de hidrogênio, nós teremos a nova massa desse produto amônia como sendo 170 gramas. Atividade 2. Foram realizados 3 experimentos envolvendo a reação de síntese entre o nitrogênio e o hidrogênio para obtenção da amônia. Os dados obtidos estão alistados na tabela a seguir. Demonstre a lei de Proust baseando-se nesses resultados. Bom, pessoal, então nós temos essa tabela aí com esses valores em massa, para cada experimento. Então, vamos lembrando aí, a lei de Proust diz que a proporção em massa das substâncias que reagem e que são produzidas numa reação, ela é fixa, constante e invariável. Então, nós percebemos aí essa constância, essa fixação dessa proporção em cada um desses experimentos, que foi de 0,214, ok? Então, vamos para a atividade 3. Foram analisadas 3 amostras, 1, 2 e 3, de óxidos de enxofre, procedentes de fontes distintas, obtendo-se os seguintes resultados. Esses resultados mostram que, então nós temos essa tabela, com as nossas amostras e os resultados. Então vamos para as nossas alternativas aqui. As amostras 1, 2 e 3 são do mesmo óxido. B. Apenas as amostras 1 e 2 são do mesmo óxido. C. Apenas as amostras 2 e 3 são do mesmo óxido. D. Apenas as amostras 1 e 3 são do mesmo óxido. E E. As amostras 1, 2 e 3 são de óxidos diferentes. Então vamos lá, pessoal. Esses resultados aqui na nossa tabela mostram que as amostras 1 e 2 seguem a lei de Proust e mantêm a proporção da reação constante, ok? Então, olha, repare, da amostra 1 para a amostra 2, a massa de todos os participantes
Na reação diminuiu exatamente 1/4. Portanto, nós vamos marcar aí a opção B. Apenas as amostras 1 e 2 são do mesmo óxido. Atividade 4. 46 gramas de sódio reagem com 32 gramas de oxigênio formando peróxido de sódio. Quantos gramas de sódio serão necessários para obter 156 gramas de peróxido de sódio? E aí nós temos as alternativas. Então vamos lá. Nós temos aí 46 gramas de sódio reagindo com 32 gramas de oxigênio, gerando peróxido de sódio. Bom, vamos lembrar que a quantidade de massa presente nos nossos reagentes deve ser a mesma quantidade de massa presente no produto. Portanto, nós teremos aqui 78 gramas de peróxido de sódio. Então, considerando a lei de Proust, que diz que a proporção das massas deve ser mantida constante, nós temos o sódio mais o oxigênio gerando peróxido de sódio, ok? Na reação inicial, nós tínhamos 46 gramas desse sódio gerando 78 gramas do peróxido de sódio. Então, agora o exercício está pedindo qual é essa nova massa de sódio que vai gerar 156 gramas de peróxido de sódio. Então, nós vamos fazer uma regra de 3, ok? X vezes 78 é igual a 46 vezes 156. X é igual a 92 gramas, ok? Portanto, a letra E. Bom, pessoal, essa é a última semana do nosso PET volume 2 e temos, então, o nosso desafio do mês, ok? Então, aqui nós vamos falar um pouco sobre algumas curiosidades da camada de ozônio para ajudar a você a concluir esse desafio. Você sabia que, conforme o próprio nome indica, a camada de ozônio é formada pelo gás ozônio, que por sua vez é constituído por moléculas formadas pela ligação entre 3 átomos de oxigênio? Esse gás é capaz de absorver os raios ultravioletas vindo do Sol, formando assim uma espécie de filtro protetor. Esses raios ultravioletas possuem comprimento de onda baixo, entre 200 a 400 nanômetros, e alta energia. Por essa razão, possuem um alto poder de penetração nas células da pele e podem causar vários danos ao nosso organismo, como destruição dos tecidos vivos, formação de radicais livres e queimaduras. Graças à camada de ozônio, essas radiações UVC são filtradas e somos protegidos dela. Infelizmente, a camada de ozônio passou a ser degradada e a concentração do gás ozônio diminuiu, o que resultou na formação de um buraco. Para entender como isso ocorreu, vamos primeiro demonstrar como ocorre a formação do ozônio na estratosfera e quais são as reações que costumam acontecer nessa camada. A formação do ozônio ocorre pela exposição do oxigênio aos raios solares ou a descargas elétricas que levam à sua decomposição e à formação de oxigênios livres, que por sua vez reagem com outras moléculas de oxigênio que não foram decompostas, processo que resulta na formação do ozônio. Então nós temos aí estas reações para vocês analisarem. As moléculas de ozônio na estratosfera também podem ser destruídas, principalmente em resultado da fotodecomposição pela absorção de fótons UV, ok? E aí nós temos, mais uma vez, essa reação para vocês verem. Os asteriscos indicam que os átomos estão no estado excitado, isto é, com uma quantidade de energia maior que no estado fundamental. Esses átomos de oxigênio formados podem novamente reagir com as moléculas do gás oxigênio para formar o ozônio ou podem reagir com as moléculas do ozônio, destruindo-o conforme é mostrado na equação a seguir. Existem vários catalisadores da depleção da camada de ozônio, ou seja, espécies altamente reativas que podem ser radicais livres, átomos ou moléculas que reagem com o ozônio, destruindo e afetando esse equilíbrio químico. E aí nós colocamos alguns exemplos para vocês. Todas essas reações que vimos, de formação e destruição do ozônio, atingem um equilíbrio e sua concentração na camada de ozônio passa a ser constante, mantendo assim a função normal exercida por essa camada. Porém, descobriu-se em 1985 que desde o final da década de 70, a camada de ozônio sobre a Antártida estava sendo degradada de forma alarmante nos meses de setembro e outubro, época da primavera austral. O buraco na camada de ozônio, principalmente sobre a Antártida, continuou crescendo por 50 anos, até atingir seu tamanho máximo em 2000.
aproximadamente 25 milhões de quilômetros quadrados. Isso ocorreu porque o ser humano estava lançando na atmosfera substâncias nocivas que destruíam o ozônio em reações muito rápidas. Essas substâncias eram os CFCs, os clorofluorcarbonetos, compostos formados por cloro, flúor e carbono, e os halônios, substâncias que contêm carbono e cloro, mas que também podem ter o bromo. Em razão dessas descobertas, em 1987, a Organização das Nações Unidas, a ONU, redigiu o Protocolo de Montreal, assinado pelos maiores representantes de produtoras de CFCs do mundo, para a adoção de medidas preventivas para a redução de emissão desses gases através de sua substituição gradativa até o seu banimento dos países desenvolvidos no ano de 1995. Ainda sobre nossas curiosidades, novidade nas medidas de combate ao novo coronavírus. Primeiro equipamento portátil para desinfecção de máscaras contra a Covid-19 é validado na Unicamp. Hospitais, unidades de saúde e empresas serão beneficiados com invento acessível para reusar máscaras e EPIs. É o que afirma o jornal Estado de Minas, postado no dia 25 de abril desse ano. A reportagem diz que o gás ozônio é conhecido há décadas como um poderoso desinfectante para vírus, bactérias e fungos. Vírus encapsulados como o H1N1 e os da família coronavírus não resistem à ação do ozônio, que destrói a camada lipídica protetora desses tipos de organismos. O desafio era testar com o coronavírus, que é o grande problema mundial atual, e felizmente o aparelho foi efetivo na eliminação das ameaças, comemora Carlos Reis. Bom, pessoal, essas curiosidades vão auxiliar vocês a desenvolver essa atividade 5, que é, na verdade, o nosso desafio desse PET volume 2. Espero que tenha ajudado, um forte abraço e até a próxima!